convidamos-nos para que componha o cenário, nosso lounge aqui, para, juntamente com o desembargador Dr. Fernando Luiz de Moura Cassal, o desembargador Dr. João Paulo Lucena, a nossa juíza do trabalho uruguaiana, a doutora Laura Antunes de Souza, o Dr. João Pieroto Neto e o mediador dos trabalhos a partir de agora, Dr. Rogério Antunes, advogado trabalhista da BTI, para que então tenhamos esse debate. Reforçamos a ideia também aos presentes que os questionamentos que foram apresentados à BTI, todos encaminhados previamente para a mesa e serão abordados pelo nosso mediador, o Dr. Rogério Antunes. Agradecemos a presença de todos os colegas, os advogados, em especial aos nossos palestrantes que estão abrilhantando esse evento. E com relação a essa parte agora do nosso debate, o nosso diálogo, a nossa conversa aqui a respeito da nova lei do motorista, eu já começaria os trabalhos com o Dr. Paulo, né, questionando com relação à questão dos motoristas que eventualmente têm problema com Serasa, SPC, e a questão da restrição que as seguradoras fazem para que esses motoristas viajem. Me questiono com relação se a Justiça do Trabalho é competente para fazer esse tipo de julgamento e se essa restrição tem amparo legal ou não. Inicialmente, doutor Rogério, eu agradeço o convite para vir aqui acompanhar o doutor Francisco Uruguaiana. Embora não tenha nenhuma vinculação familiar com essa cidade, tem um grande amigo aqui na plateia, doutor Luciano Brits, a quem eu dou um grande abraço e por meio dele estendo a todos os uruguaianenses. Né? E se o doutor Francisco, depois dessa fala, não esgotou a palavra de você, o tema e a paciência de vocês, eu e o doutor Cassal comentávamos quão difícil é falar depois dele, né? Então, pelo menos, se ele veio hoje quitar uma dívida com um pouquinho de atraso, eu e o doutor Cassal somos os juros dessa dívida, né? Então, estamos aqui acompanhando e esclarecendo alguma dúvida sob o ponto de vista do Tribunal da Justiça do Trabalho que vocês eventualmente tenham. Então, em relação ao que me foi perguntado, eu primeiro faço uma ressalva, né? Na medida em que eu componho um órgão julgador do Tribunal do Trabalho, em uma instância revisora, a mim é defeso comentar uma decisão de um outro colega, especialmente sob um ponto de vista crítico, né? E esse tema das restrições que as seguradoras fazem em relação aos motoristas é um tema bastante polêmico, ainda não houve um julgamento de mérito que tenha chegado ao nosso tribunal. Há decisões em vários sentidos de primeiro grau, em sede de liminar. Em função dessas limitações que eu tenho e do respeito às colegas que atuam aqui em Uruguaiana, eu vou falar em tese sem abordar os casos práticos, né? Então, dentro desta linha em que o doutor Francisco apontou do bom senso e do equilíbrio e dos princípios constitucionais também que protegem o trabalhador durante o exercício das suas funções, considerando a minha experiência no tribunal como integrante da seção de dissídios individuais 1, SDI 1, que cuida dos mandados de segurança, alguns casos já judicializados aqui em Uruguaiana passaram de forma rápida pelo nosso tribunal. Rápida porque nos mandados de segurança nós não adentramos e não devemos examinar o mérito das questões, mas apenas apreciamos a partir de uma reclamação do jurisdicionado se houve alguma ilegalidade, algum abuso do juiz que já proferiu uma primeira e provisória decisão no processo. Agora, em função disso, conheço um pouco do tema, o que tem nos chegado também por intermédio da imprensa, e vejo aqui, em primeiro lugar, uma questão que se remete ao momento do recrutamento do empregado.
A SDI1, os casos dos mandados de segurança, não aprecia também casos ainda polêmicos, né? Situações em que a jurisprudência é bastante dissonante, e é o caso que já tivemos a oportunidade de analisar sobre o aspecto da incompetência da Justiça do Trabalho. Ou seja, se as restrições que têm sido impostas à contratação dos empregados, ainda que de forma indireta, por meio, não diretamente do empregador, mas de seguradoras e ainda, além das seguradoras, de empresas que fazem avaliação de risco, e que não tem uma relação de emprego direta com os trabalhadores, se seria competência ou não da Justiça do Trabalho. Então, este é um assunto polêmico e acho que me restringe, doutor Rogério, ao ponto principal, que seria a legalidade ou não desses cadastros que têm sido feitos, né? Então, o que coloco só em tese são alguns posicionamentos adotados pela Justiça do Trabalho gaúcha aqui, lá no nosso tribunal, em função da visão que cada colega tem e dentro da sua formação e da sua liberdade de convencimento, formaram a respeito de um mesmo caso prático, né? Então, o que me vem aqui em primeiro lugar, é a impossibilidade, por força de norma constitucional, que o empregador tem de discriminar o empregado no momento da contratação, seja em função de sexo, de entendimento político, de raça, de condição social, enfim. E nesse momento de recrutamento, em que o empregador, por ser livre no momento do contrato e da formação da relação de confiança com quem vai trabalhar para ele poderia sim avaliar se, conforme a função do seu empregado, determinadas condições prévias são ou não existentes. Por exemplo, eu não vou contratar para trabalhar dentro da minha casa uma empregada doméstica, ou um jardineiro, ou um segurança, que eu saiba que evidentemente teve um registro criminal por furto, por exemplo. É uma relação de confiança. E o empregador, ele tem esse direito no momento da contratação, assim como do lado do empregado, ele também tem a possibilidade de decidir se vai ou não trabalhar em determinada empresa ou para determinada pessoa física. O que eu vejo aqui que é diferente é que essa investigação que tem sido trazida ao tribunal em eventuais mandados de segurança, por enquanto, pela imprensa, não é feita pelo empregador, mas sim por empresas terceirizadas, por seguradoras, que, conforme os empregados que são contratados pelas transportadoras, cobrarão do seu seguro um valor maior ou menor. Isso, na prática, acaba resultando em uma espécie de lista negra, né? Os empregados que eventualmente tiveram algum registro na Receita Federal, porque aí não se restringe somente aos antecedentes criminais, né? Na Receita Federal, no SPC, no Serasa, eles têm tido uma restrição maior na empregabilidade. Então, temos, como referiu o Dr. Francisco, o dever do bom senso e da ponderação. Temos que considerar, por outro lado, que um trabalhador, que um motorista que transporta um caminhão com um valor, talvez na faixa de um R$500.000 ou mais, ou um container contendo eletrônicos, que talvez a carga supere muito isso, ele precisa, sim, desenvolver com o seu empregador uma relação de confiança, onde a pesquisa pelos antecedentes criminais certamente vai ser feita. Temos também já noticiado, creio que no final do ano passado, o desbaratamento aqui em Uruguaiana de uma quadrilha de roubos de cargas, onde havia motoristas envolvidos. Então, respondendo à pergunta, Dr. Rogério, o cuidado que tem que ser adotado, né, nesses casos, ao meu ver, o bom senso, né? A investigação do motorista, ela tem que ser direcionada para a função que ele vai exercer.
há que ter cuidado em não se invadir a esfera pessoal do empregado. Existem entrevistas que são feitas no momento do recrutamento, perguntas sem relação nenhuma com a função que vai ser exercida. E o cuidado no momento posterior com a eventual possibilidade, inclusive, de uma reclamação por dano moral, né? Então, acho que nesse aspecto ainda há necessidade de avaliação do mérito da produção de provas nessas ações que estão ainda tramitando. Há o interesse das transportadoras em ter o maior cuidado com a sua carga, há o interesse das seguradoras em aumentar o valor do prêmio dos seguros em função do eventual antecedente que tenha determinados motoristas, mas, sob meu ponto de vista, a restrição discriminatória a um empregado que postula uma vaga de trabalho, que eventualmente tenha uma pequena parcela lá do seu carnê no SPC, um registro por atraso de pagamento, é algo absolutamente incompatível com o seu nome dentro de uma lista negra, né? O fato de alguém hoje ter uma prestação atrasada, uma pequena parcela, não significa absolutamente que esse empregado não seria capaz de transportar um caminhão valiosíssimo aqui de Porto Alegre a Santiago do Chile e que por isso só seria uma pessoa desonesta, né? Acho que ainda é um tema que aguarda bastante debate e esperamos as decisões dos nossos colegas aqui de primeiro grau lá no tribunal para nos inteirarmos com mais profundidade nessa matéria. A questão, assim, não é só na contratação. Também acontecem casos de motoristas que são impedidos de exercer, já contratados, a sua função, porque algumas não são aceitas nas seguradoras. Porque para transportar carga tem que ter um seguro, né? E aí a gerenciadora de risco faz uma pesquisa, e dentro deles vamos dizer que está o motorista, e se ele não é aprovado pela gerenciadora, a seguradora não faz o seguro. Então ele já está empregado e aí a empresa não tem outra opção, mesmo que goste daquele funcionário, acha um bom funcionário, acha uma pessoa de confiança, só que ele não pode dirigir porque a gerenciadora não aprova e aí a carga fica sem seguro. É um problema assim também, não só na admissão, não é só um critério do empregador. É uma ingerência, né, de terceiro, né? Por isso, eu entendo que a competência seria da Justiça do Trabalho nesse caso, né? Agora, essa questão, assim, até que ponto pode haver essa ingerência, essa liberdade, assim, realmente é uma questão bastante a ser avaliada, né? Eu acho que a doutora já esclareceu bastante. A gerenciadora de risco, ela atua no transporte, tanto quanto a pessoa, motorista, no caso, como a própria empresa. Se é uma empresa que tem vários acidentes, seja ele acidente de trânsito ou eventos de roubo de carga, ela não segura mais a carga. Por exemplo, carga de cigarro, não existe seguradora no Brasil que faça seguro de carga de cigarro. Por quê? Porque na época, lá no passado, 10, 15 anos atrás, era muito roubo de cigarro. Uma carreta carregada de cigarro é um valor agregado muito alto. E não tem como dividir carga de valor agregado, porque são comboios de cigarro. Existe muito fumante no Brasil. Por exemplo, Santa Cruz do Sul tem a fábrica de fumo, de cigarros. Então, o comboio são 10 carretas de fumo, de cigarro, que vão pelo Brasil afora, onde tem 4, 6, 8 viaturas, e o pessoal todo armado, aquela coisa toda, porque elas têm que cobrir o próprio seguro. A questão no caso do recrutamento, é importante que a empresa faça a avaliação importante e necessário faça a avaliação de quem ela vai contratar, porque senão a doutora já disse, contrata um cara que tem uma folha corrida na polícia, na Receita ou em outro, que interfere no gerenciamento de risco, a empresa pode contratar, mas o nome dele circula na gerenciadora de risco, muito mais
do que a própria empresa. E no caso não é só uma gerenciadora de risco, tem várias, então cada uma tem um critério. Sim. Então ele pode ser aprovado por uma gerenciadora e ter o seguro e não por outra. E isso é extensivo, só para concluir, aos transportadores autônomos também. Por exemplo, o transportador autônomo vai pedir carga numa determinada empresa. Esta empresa faz o quê? Vamos ver o teu histórico na gerenciadora de risco dela. Não vai em delegacia, não vai em lugar nenhum. Ela simplesmente, placa do caminhão, nome da pessoa. Olha, esse cara já tem histórico de 3 roubos de carga. Já aconteceram 3 eventos. Como que ela vai confiar? Porque o cliente nos confia a carga. Nós temos que pagar essa carga. Só que a seguradora também ela quer saber, bom, com quem você está contratando? Aí o transportador autônomo que já tem histórico de mais eventos, eles têm lá o critério dele, que eu não sei qual é, para avaliar, pode dar carga ou não. É uma questão de confiança, porque são valores. Não é a pessoa em si, mas são valores que estão em jogo, né? Me parece que a solução para isso seria alguma regulamentação de critérios que essas gerenciadoras não poderiam, vamos dizer, discriminar as pessoas, como seria o caso de ter uma conta lá no Serasa ou SPC, porque não seriam causas impeditivas da pessoa exercer a profissão de motorista, né? Eu acho que teria que ter alguns critérios legais, porque até agora não tem, né? Não se tem nada disso. Elas são empresas que prestam serviço, na verdade, né? As gerenciadoras de risco. Então, eu acho que haveria uma necessidade de uma regulamentação, ou até mesmo o Poder Judiciário dizer, olha, não pode fazer essa discriminação por ser... A gente não sabe realmente os critérios, é como falou o senhor João, né? Não sabe quais são os critérios dessa gerenciadora, quais são os dessas. Não temos e não é só para motorista também, porque motorista é um dos elementos que trabalha para a empresa de transporte. Por exemplo, a empresa vai fazer um recrutamento para a caixa, tesouraria da empresa. Obviamente que ela precisa saber qual é o currículo dessa pessoa, qual é o histórico dessa pessoa, porque ela vai confiar o caixa, a chave do cofre da empresa. Aí aparece lá um candidato, uma candidata que tecnicamente conhece muito, tem um histórico bom, mas ela tem 35 cheques sem fundo na praça. E aí? Se ela não sabe gerenciar o financeiro dela, como que ela vai gerenciar o financeiro da empresa? Então esta pessoa, para esta função, não serve. Ela pode ser uma auxiliar administrativa ou qualquer outra função delegada pela empresa que não envolva valores, que não envolva... Mas pode servir, sim. Agora, voltamos de novo àquilo que a doutora fala. Eu faço Os critérios não são iguais. Um último ponto, doutor Rogério, que é também o risco de que essas gerenciadoras se transformem numa caixa preta, né? Porque ao mesmo tempo que pode haver um motorista com um antecedente criminal ou com 35 cheques, enfim, devolvidos na praça, pode ter aquele que atrasou uma única prestação e que já foi paga, inclusive, mas que o nome continua em uma dessas gerenciadoras, né? Porque como são entidades, empresas privadas, qual é o procedimento que esse empregado terá de acesso ao cadastro, ao banco de dados dessas gerenciadoras, como ele retirará o nome de lá e o que fará se o nome continuar, né? No Serasa, nos bancos de dados públicos e informações de acesso público, já se tem os passos para que isso aconteça. Agora, nesse caso, o trabalhador não sabe se o nome dele consta, não sabe por que consta, e sabendo se consta e já eventualmente regularizou sua situação cadastral, digamos assim, como ele faz para retirar isso, né? Esse é Doutor, só para concluir, bastante complicado. Isso que o senhor está colocando, exemplo, isso é muito fácil. Quando ele aparece o nome dele no SPC, ou no Serasa, ou em qualquer outro órgão. Eu mesmo, há poucos dias, uma imobiliária foi buscar uma negativa minha. Senhor Peroto, estava negociando um imóvel. Senhor Peroto, o senhor está com um problema no ICMS, na Secretaria da Fazenda. Mas como? Eu não estou devendo nada, não tenho negócio nenhum na Fazenda. Não, mas o senhor tem. Aí liguei para o meu advogado, fulano, está aí perto aí da Secretaria, vai lá ver o que é. Aí eu tinha um caminhão, que fazia 30 dias para venda, que não tinha pago o IPVA. Na hora,
Apareceu meu nome. Então eu fui lá na mesma hora, quitei, tudo bem. O exemplo que o senhor traz também é fácil de, bom, está com problema CPC, eu não sei, como que não sabe? Se não sabe, vai lá e pergunta. E limpa a barra. Eu acho que é por aí o caminho. Agora, o que acontece, na verdade, no dia a dia, as empresas fazem, as gerenciadoras de risco, elas fazem essa triagem exatamente porque são valores muito altos. Para vocês terem uma ideia, e não já terminando, por exemplo, as empresas de carga de alto valor agregado, elas têm que distribuir a carga em vários caminhões. Às vezes ela tem que pedir para o embarcador emitir várias notas fiscais atingindo um determinado valor e distribuindo uma carga que poderia ser num caminhão só em 6, 8, até 10 caminhões, porque são valores agregados muito altos. E a pólice de seguro, ela contempla um teto por veículo, ou por conhecimento, ou por caminhão, enfim. É assim que funciona. Segurança. Matéria bem polêmica, né? Muito. Vamos seguindo aqui com o Dr. Cassal. Satisfação tê-lo aqui novamente em Uruguaiana, Dr. Cassal. Há uma possibilidade de alteração da Lei 2.619, que a gente está estudando o começo dela e já estamos com a ideia de alterá-la. Uma das alterações propostas, que a gente inclusive acompanhou ano passado, e, inclusive com os deputados federais que estão no Congresso trabalhando nesse sentido, era da possibilidade da jornada, a jornada extraordinária, em vez de 2 horas, ser de 4 horas. Eu lhe pergunto, a questão constitucional, haveria amparo para que a jornada normal de 8 horas e a extraordinária, no caso da atividade do motorista, fosse, eventualmente, porque é extraordinária, até prorrogada por 4 horas? Em primeiro lugar, quero registrar aqui a minha alegria, a minha satisfação de estar novamente aqui em Uruguaiana, onde pude hoje ter a felicidade de reencontrar advogados, amigos. Eu fui juiz aqui em Uruguaiana há mais de 20 anos, em 92 e 93, quando ainda era juiz substituto. E hoje estou tendo essa felicidade de retornar aqui e encontrar esses amigos com quem tive a oportunidade de trabalhar e com quem tive o orgulho, né, de conviver durante o período que fiquei aqui. O Dr. Francisco, com o seu brilho, né, que lhe é peculiar, e é um renomado professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coloca muito bem a questão da verdade. É uma questão que transcende o direito, é uma questão filosófica. Uma condenação judicial necessariamente tem que estar atrelada a um conteúdo, a um conjunto de provas dentro do processo. Nenhum juiz vai proferir uma decisão sem que ela esteja amparada na prova dos autos. Então, a matéria relacionada com a jornada de trabalho sempre será uma matéria, sobretudo, de ordem fática, muito mais do que jurídica. Então, evidentemente que por trás de uma condenação significativa em termos de valores, às vezes o cálculo de liquidação num processo pode chegar a valores extremos a título de horas extras, numa jornada de trabalho de um motorista. Por trás disso necessariamente terá que haver elementos, um conteúdo de prova que embasou aquela decisão judicial. Então, na fala da doutora Laura, eu também percebi que ela destacou essa questão da necessidade das empresas manterem os registros de horário dos motoristas, né? Hoje nós temos à disposição a tecnologia que nos permite fazer esse controle, né? Isso é importante porque no caso da questão vir a ser judicializada, a empresa tem que ter essa organização e tem que ter esses documentos, cabe a ela documentar a relação de trabalho. Então ela tem necessariamente que apresentar ao juízo a jornada de trabalho registrada daquele motorista, para evitar que nós tenhamos o quê? A prova exclusivamente testemunhal. Né? Porque nós sabemos, como o Dr. Francisco muito bem ponderou, a prova testemunhal, ela fica muito no nível subjetivo das impressões que aquela pessoa teve sobre aquele fato, né?
Então, muitas vezes pode acontecer também de não haver prova nenhuma no processo. Então, como é que o juiz vai decidir essa questão? Pelo princípio da distribuição do ônus da prova. Se cabia à empresa provar e não provou, o juiz vai acolher a veracidade daquela versão que foi apresentada pelo autor lá na petição inicial. Evidentemente que o judiciário tem se preocupado com isso e tem feito algumas correções com relação a jornadas alegadas, extremamente dilatadas, então se faz uma adequação para evitar justamente que se tenha por verdadeira uma jornada que seria humanamente impossível. Então o Poder Judiciário tem essa preocupação. Com relação ao aspecto que o Rogério então coloca, a alteração da lei para que se amplie esse número de horas extras de 2 para 4 horas extras. Isso seria possível, né? Então, a primeira questão que se impõe é a seguinte: como é que nós vamos examinar essa questão da legislação infraconstitucional que estabelece uma jornada de trabalho superior àquela que a nossa Constituição prevê? Como é que se encara isso? É possível que uma lei específica permita que o trabalhador cumpra uma jornada superior àquela prevista na Constituição? Então, essa pergunta é que precisa ser respondida. Nós temos nos tribunais hoje discussões a respeito disso, inclusive com relação à possibilidade de uma negociação coletiva que permita às empresas estabelecerem uma jornada superior àquela estabelecida na Constituição Federal. E nós vamos encontrar jurisprudência em vários sentidos. Na minha modesta opinião, eu tenho refletido sobre isso, tenho pensado que nós temos que resgatar as lições do Kelsen, quando dizia que dentro da hierarquia das leis, para que uma legislação infraconstitucional possa ter validade, ela necessariamente tem que estar adequada à lei maior, que é a Constituição Federal. Então, me parece, Rogério, respondendo ao teu questionamento mais diretamente, que não seria possível a alteração dessa lei para ampliar para 4 horas esse limite de 2 horas extras que existe hoje, porque isso iria contrariar a Constituição Federal. E aí nós temos que ter sempre presente que a lei menor, a lei infraconstitucional, não pode estabelecer para a classe trabalhadora uma jornada superior àquela que é autorizada pela Constituição. Por que isso? Porque o limite da jornada de trabalho, inclusive o espírito dessa lei aqui que nós estamos estudando e discutindo hoje, ele tem dois sentidos, né? O primeiro seria a preocupação, como o Dr. João Pierotto colocou na sua palestra, que nós acompanhamos atentamente, e aqui inclusive quero dizer que fico, Rogério, imensamente satisfeito por ter aqui na tarde de hoje, acredito que todos os senhores são privilegiados por terem ouvido palestrantes tão brilhantes que nos trouxeram, a gente está sempre aprendendo. Eu acho que foi as palestras todas muito proveitosas, nós aprendemos bastante aqui hoje. O que é importante destacar? Essa lei, ela vem, em primeiro lugar, para coibir o número escandaloso de acidentes de trânsito no Brasil, de mortes, de mutilações que são provocadas pelos acidentes de trânsito. E isso está diretamente relacionado com a jornada de trabalho. Porque é evidente, o seu João nos lembrou aqui hoje que isto é um motorista que fica durante horas dirigindo o veículo, ele vai, ao longo do tempo, ao longo da sua jornada de trabalho, os seus reflexos vão ficando diminuídos. Ele, sem se dar conta, vai ficando cansado, a possibilidade de acidente aumenta uma barbaridade. Então é claro que a lei ela pode ter inúmeros defeitos, mas no espírito desta lei nova existe uma virtude muito grande, que é a preocupação com a vida
das pessoas, né? E também a preocupação com a saúde do trabalhador. Porque a jornada de trabalho, meus amigos, ela é um dos fatores mais relevantes dentro da questão da saúde do trabalhador. Os períodos de descanso durante a jornada, os períodos de descanso semanal, as férias do trabalhador, isso não são direitos que foram dados ao trabalhador como um prêmio ou como algo que seja um conforto. Não, isso é absolutamente necessário. Sobretudo o trabalhador que desempenha essa função de motorista. Ele tem que ter necessariamente esses períodos de descanso, né, porque, do contrário, nós vamos continuar com esses números preocupantes de acidentes que provocam a perda da vida de chefes de família, a mutilação de pessoas que acabam ficando muitas vezes incapacitadas para o trabalho, né? Então, esse foi o espírito do legislador. É claro que nós temos que sempre buscar o aperfeiçoamento da legislação, mas o espírito dessa nova lei precisa ser elogiado e precisa ser ressaltada a virtude dessa lei. Assim é como penso, doutor Rogério. Obrigado, doutor Cassal. E, doutora Laura, agora, o Roberto estava me cobrando ali, porque primeiras damas, né? É que, na verdade, nós estamos recebendo o doutor Cassal e o doutor Paulo aqui, então temos a prioridade do começo com eles. E, doutora Laura, a questão da possibilidade de descanso, muitas vezes fora da base, no domicílio, a viagem muitas vezes começa, muitas vezes colocam o veículo numa garagem lá em São Paulo, tem a possibilidade de efetuar aquele descanso semanal obrigatório. É possível ou não é possível? As empresas podem dar condições a eles? Fora da base, ele tem que ter condições adequadas para descanso. E o que seriam adequadas? Hotel. Diria um hotel, sem que ter que se preocupar com o caminhão. Se ele tiver que se preocupar com o caminhão, ele não vai ter descanso, né? Então, eu acho que teria que ser, para o descanso semanal, né, vamos dizer, teria que ter realmente fora daquele ambiente ali ou que a empresa tenha um alojamento que ele possa realmente descansar, assim. O diário, de 11 horas, aí ele pode fazer no caminhão, né? Claro. Sem problemas, mas assim, o semanal teria que ter acomodações, assim, né? Não pode ser assim no caminhão. Seria a minha opinião. Me permite, Rogério, esse aspecto, doutora e colegas, agradeço a generosidade, muita bondade sua. Gostaria de ter todos esses predicados que o senhor me menciona, mas eu lhe agradeço igual. Nesse detalhe, doutora, o descanso semanal, invariavelmente, isso é a regra. Existem as exceções, mas invariavelmente ele vem para casa, ele vem na sua base original. Que ele perguntou fora. Isso não é muitos. Nós não temos muito problema com isso. E só para complementar a sua fala, e importantíssima a sua colocação também, nós lutamos pela flexibilização dessa legislação, pela excepcionalidade que é essa atividade de transporte. E eu trago aqui um exemplo bem rústico. O motorista saiu de Uruguaiana, foi para São Paulo e está 8 dias fora de casa, e quando ele chega em Alegrete, estoura o horário dele de trabalho. Ele tem família, tem esposa, tem filhos, tem amante, tem não sei o quê. Ele tem que chegar no ponto de seguro dele. Claro que não são os caras de Uruguaiana que tem isso, né? São lá de Canoas, os meus conterrâneos lá. Pois, imaginem vocês, isso eu digo porque eu fui caminhoneiro. Eu sou caminhoneiro até hoje. Troquei um pouco da coisa, mas eu cheirei óleo diesel até ontem. Então o que acontece? O cara está em Alegrete, 8 dias, 7 dias, 5 dias, 9 dias, 12 dias fora de casa, para vir no seu descanso semanal, e ele chega em Alegrete e o dispositivo eletrônico sonoro diz para ele: para e dorme aqui. Então vocês imaginam o que passa na cabeça desse profissional.
Porque a lei, se ele avança, ele está transgredindo a lei, a empresa vai e já vai chamar ele a atenção. Isso é proibido, mas ele é um ser humano. É como diz o cavalo. Doutor Rogério, o senhor sabe como é que se diz isso lá no Alegrete? Cavalo, quando vem para a querência, já vem mastigando o freio. Mas a questão aí é que ele já está cumprindo, imagino eu, as 10 horas de viagem, porque 8 normais e mais 2. Aí para chegar a Uruguaiana, ele vai ter que cumprir de Alegrete até lá, são 140 quilômetros. Não vai fazer em 50 quilômetros por hora, 3 horas de viagem, não tem condições. Não, né? Doutora, Não ele está lá na terra do doutor Francisco, e ele tem, pela legislação, ele tem mais 1 hora para chegar a um porto seguro. Isso está na lei. Ele tem mais 1 hora. Só no Código Nacional de Trânsito. Tudo bem. Não na legislação Tudo bem, mas ao tempo de direção ele tem 1 hora a mais. Ele tem 1 hora, mas ele precisa de 2 horas para chegar na Uruguaiana. Então ele não chega em Alegrete. Ele tem que ficar em Alegrete. Pois é, mas ele é um ser humano. É como diz um programa aí do... Mas é que se for flexibilizar, cada um vai ter sua situação particular. Doutora... 10 horas e deu. Doutora, a excepcionalidade precisa ser contemplada na nossa... Ele vai chegar de noite e vai causar um acidente nessa BR que não é duplicada. Não necessariamente. O senhor entendeu? Ele vai estar cansado, vai pegar assim, ali aquele que está saindo da estância ali, ó. E aí está saindo da estância ali, cheio de saúde, chega o caminhão e pá! Não é. Não pode. Se me permite colaborar com... Tem um exemplo de um filósofo que ele diz o seguinte: como nós devemos interpretar as leis? Regras gerais se interpretam como o Código de Processo Civil diz, com as regras máximas de experiência. Nós presumimos o que ordinariamente acontece e o extraordinário é que deve ser ponderado. Nós não podemos ficar nesse exemplo do 1 hora para cá, 1 hora para lá. E pode acontecer que ele precise de 1h30, 1h20, 2 horas, e ele vai tocar. Isso eu tenho certeza que haverá uma certa sensibilidade. A mesma coisa do cara aquele que... Eu vi esse exemplo de um amigo nosso, o professor Humberto Ávila, né? E que é um filósofo alemão que refere. O cara chegou na estação de trem e diz uma placa assim: proibido cachorro. E é um cego que vem com um cão-guia. Tem outro indivíduo que vem com um urso do lado. A placa diz proibido cachorro. Será que nós vamos interpretar que o cego com o cão-guia não vai poder entrar e vai entrar o outro com o urso? Então as leis têm que ser interpretadas dentro de um critério de razoabilidade. No caso concreto, de acordo com as provas, vai se analisar. Às vezes a lei diz que tem mais 1 hora para chegar, mas pode ter 30 minutos. Isso aí também é apenas uma referência que tem que ser interpretada com o que nós chamamos de princípio da razoabilidade. Por mais previsível que seja o legislador, ele não entrará nas minúcias dos casos concretos. Às vezes o cara vem sendo perseguido. Nós temos um amigo que esses tempos saiu de um show, né? O Ernesto Fagundes, na Freeway, vieram os caras perseguindo ele e dando tiro na van. E esse motorista vai ter que andar a 150 por hora e vai emparelhar todos os pardais que tiver pela frente. Depois vai se justificar excepcionalmente, não quer dizer que ele vai ter que pagar todas as multas, mas essa é uma situação excepcional. Os caras emparelharam o carro lá da van e estavam dando tiro para fazê-los parar. Então eu acho que é assim que tem que ser interpretada a realidade, salvo o melhor juízo. Gonçalo, um questionamento em relação ao tempo de espera. Tem muitos doutrinadores que falam que o tempo de espera, na verdade, teria um caráter salarial, não indenizatório. E há uma discussão com relação até à possibilidade de ação individual, se discutir a constitucionalidade do tempo de espera ou não. O tempo de espera me parece que foi buscado da legislação chilena ou coisa parecida. Mas, em si, há possibilidade dessa discussão em ações individuais com relação ao tempo de espera, se tem caráter salarial ou indenizatório? A lei 12.619, ela estabelece 3 tipos de tempo: o tempo efetivo, o tempo de espera e o tempo de reserva. O tempo efetivo é igual a tempo à disposição, está previsto no artigo 235, parágrafo 2º, e nós fazemos uma analogia com o artigo 4º da CLT.
né? Na verdade, que é um dos grandes elementos protetivos, o tempo de espera. Eu gosto muito de sair do contexto que a gente vive para a gente ver a realidade. Vamos pensar na construção civil. Os caras estão ali esperando para começar a trabalhar. Está todo mundo trabalhando, faltou cimento. Não dá para tocar adiante. Então eles vão ficar à disposição do empregador porque faltou material. É razoável pensar que eles vão receber o salário de todo dia, porque não é por responsabilidade deles. Eles deixaram de ter em casa, não podem ser dispensados. Então essa é a ideia do artigo 4º da CLT. Considera-se tempo de trabalho, o tempo de efetivo trabalho e também o tempo à disposição. Essa é a ideia para os motoristas, especificamente do artigo 235, letra C maiúsculo da lei. Depois vem o tempo de espera, que é só para motorista de transporte de carga, né? Então, o que é o tempo de espera? É um tempo que ele está à disposição e é remunerado com a hora mais 30%. Aqui certamente haverá um problema constitucional. A Constituição diz que horas extras são remuneradas com 50%. Isso haveria um rebaixamento que eu tenho minhas dúvidas se será. Pelo menos se esse tempo de espera exceder a 8ª diária, não tenho dúvidas que haverá essa discussão e que o Supremo, no final das contas, vai ter que responder se isso aqui é constitucional ou não. Ou ele poderá dar uma interpretação sem redução de texto, dizendo assim, se o tempo de espera for anterior às 8 horas, ele poderá ser considerado constitucional. Se ele for superior, ele é inconstitucional, porque o adicional de horas extras que nós temos na Constituição é de 50%. O tempo de espera sempre é após. Eu sei, mas vamos pensar nessas possíveis interpretações. Então, essa é a questão constitucional. Se ele for após as 8 horas, poderá ser levantada, arguida a questão da inconstitucionalidade. Natureza salarial indenizatória. O Dr. Rogério me deixou a pergunta mais difícil que tem no direito do trabalho. Metade das reclamatórias trabalhistas no país discutem sobre integração de parcelas, natureza salarial ou indenizatória. Por quê? Porque isso tem uma repercussão nos reflexos. Natureza salarial, as parcelas se refletem em férias, 13º, aviso prévio, fundo de garantia, mas tem uma repercussão que é muito importante para as empresas, que é nas contribuições previdenciárias, artigo 28 da Lei 8.212. Ou seja, parcelas de natureza indenizatória não incide a previdência, que é a parte que pesa, e parcelas de natureza salarial incide a previdência. Há milhares de posições sobre isso. Eu, nesse procurei buscar sempre o critério seguinte. Pela análise dos artigos da CLT, em especial 457 e 458, se presumem salariais as parcelas entregues pelo empregador ao empregado. Tudo que o empregador dá para o empregado tem natureza salarial, salvo se uma norma jurídica especial disser que não. Por exemplo, participação de lucros e resultados. A Constituição diz que terá natureza indenizatória se for pactuado entre empregados e empregadores. Vale transporte, vale refeição, enfim, e outras parcelas clássicas que nós temos ali no artigo 458 da CLT, instrumentos, plano de saúde, uniformes, cesta básica, se for pactuado isso em convenção coletiva e ficar expresso. Os vigilantes tinham o adicional da assiduidade pactuado expressamente em convenção coletiva, não diminuía a natureza da lei, não era uma parcela prevista em lei, foi criada pela convenção coletiva, pode prever parcela indenizatória. Então, esse é o critério. O tempo de espera seria o caso, a lei não diz se ele é salarial ou indenizatória, mas ele tem vamos dizer assim, aquela história do tigre, né? Se é tigre, uma listinha tem. Ele tem uma cara de salarial que é uma barbaridade. A pessoa está o tempo à disposição, faço analogia com o artigo 4º. Eu não tenho ainda, Dr. Rogério, o dom da profecia. Não consigo adivinhar as coisas. Mas se eu tivesse assim um lampejo, eu diria que os tribunais se inclinarão para reconhecer a natureza salarial, em face da sua profunda relação com o artigo 4º da CLT. Amém. Obrigado, professor. Satisfação tê-lo aqui. Peroto, encerrando, eu pergunto a questão, hoje o transporte internacional, a condição das estradas, que seria o meio ambiente do trabalho, é diferente de uma fábrica, por exemplo, onde tem uma inspeção muito mais fácil. Hoje, o meio ambiente do trabalho são as estradas. E as estradas, sabe que é a responsabilidade do governo, não é acatada no que diz as condições normais, para que seja um transporte de condições. A própria BR-290 aqui, desde 1970 e poucos, aí não houve alteração nenhuma substancial.
já houve a duplicação aqui de Uruguaiana a Buenos Aires e o nosso trecho aqui ainda não foi cumprido. Te pergunto o seguinte, não está na hora dos sindicatos, empregados e empregadores sentarem e fazerem como foi feito nos Estados Unidos, ir para conversa com o governo, pressionar nesse sentido de melhorar as condições das estradas, que é o meio ambiente de trabalho do empregado? Bom, lembrando sempre que aqui eu represento o CETSERGS, é o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga no Estado do Rio Grande do Sul, e tem mais 14 sindicatos no Estado, inclusive um aqui em Uruguaiana. O CETSERGS é o primeiro, tem 59 anos, comemorado ontem, tá? Então, nós temos um trabalho lá, nós temos uma comissão de infraestrutura, aonde trabalha eu, ex-ministro desta terra aqui, Coloradino Severo, tá? E mais 2 colegas, aonde nós trabalhamos toda a questão da infraestrutura, a rodovia estadual e federal do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos, inclusive agora, para os candidatos que pleiteiam o governo do Estado, 3 basicamente, porque a gente não vai gastar tempo em quem não tem a mínima chance de ganhar, se é ético ou não é essa a questão. Nós apresentamos lá um plano de trabalho para todos eles, inclusive agora, esta semana, agora que nós entramos, semana que vem nós vamos apresentar para todos os 3 candidatos toda uma sugestão de infraestrutura rodoviária, tanto estadual quanto federal. Nós temos trabalhado muito com o Ministério do Transporte lá em Brasília, com relação à questão dos pedágios, principalmente no Polo de Pelotas. Nós temos uma ação contra o Polo de Pelotas, que é a Ecosul, porque é o pedágio mais caro do mundo, por quilômetro rodado, lá em Pelotas. Tá? E outra, contratos de 15 anos prorrogado por um termo aditivo, tá, por mais 12 anos, sem ter a obrigação de aumentar 1 metro de estrada. Não é 1 quilômetro, 1 metro. Ou seja, esta empresa, como milagrosamente nós não sabemos, tá? Na verdade a gente sabe, mas eu não sei. Então o que acontece? Uma empresa vai trabalhar 27 anos só arrecadando dinheiro, fazendo remendão, como está aqui a 290, tá? 27 anos de concessão, sem ter a obrigação e o compromisso de aumentar 1 metro de estrada. Então, isso nós não podemos aceitar. O governo do Estado, no governo Ieda, e aqui eu dou nomes, porque não é proibido, isso está em qualquer site do Estado, teve um programa lá chamado Duplica RS, pela governadora Ieda, onde ela queria construir uma estrada de 42 quilômetros, a RS 10, aonde o governo do Estado pagaria 1.510 bilhões pela estrada, mais o custo do projeto e mais custo de desapropriação. E entregaria esta estrada pronta para uma empresa construtora, tá? Com uma concessão de 35 anos, e o povo gaúcho e aqueles que circulariam por essa estrada pagando pedágio. Ora, não precisa ser nem muito inteligente para entender que esse negócio não funciona. Qualquer um de nós aqui aceitaria pegar essa estrada. Pô, tu me dá... É a mesma coisa que eu pegar um caminhão novo, 0 quilômetro, todo equipado, tudo, pegar um cara e dizer assim, ó, meu, pode trabalhar que o dinheiro é teu. Então, nós fazemos esse trabalho, está à disposição para quem quiser, é só entrar no site do CETSERGS, faz qualquer pedido sobre qualquer rodovia estadual ou federal que nós estamos trabalhando para o Estado do Rio Grande do Sul. Evidentemente, só concluindo essa questão da RS10, nós entregamos ao Ministério Público os dados que eles apresentaram. E o Ministério Público cassou o mandato. Aí a doutora Ieda, muito habilmente, como boa política que ela é, ela simplesmente retirou o projeto de pauta da Assembleia. Tudo certo, tudo bem, e nós não somos contra a RS10, somos muito a favor. Tanto que nós já sugerimos a RS10 muito antes dela ser governadora. Eu citei aqui como exemplo a RS 118, que fazem 14 anos, Rogério. 14 anos para duplicar 22 quilômetros de estrada. Se vocês vão olhar lá agora, é um desastre. Então nós trabalhamos sim em cima desse processo aí. Agora eu vou falar um pouquinho também. Eu entendo que há uma necessidade dos sindicatos, tanto patronal como dos empregados, no sentido de cobrar uma melhoria do meio ambiente do trabalho na atividade do transporte, que é as estradas. Bom, agradecendo aqui o
doutor Fernando, a doutora Laura, doutor Paulo, doutor Francisco, doutor Peroto, agradecendo a todos os presentes. Vamos passar ao nosso amigo Edson Rebés para encerrarmos o evento em função da adiantada hora. Muito obrigado.